Quero começar com uma história, amém? Vamos, Renato. A gente tem alguns exemplos de amor, normalmente, que ficam marcados em nossa vida. A gente sabe quando uma pessoa faz algo para agradar. A gente sabe quando alguma pessoa trabalha duro por algum objetivo, ou porque quer juntar dinheiro, não, ou porque quer obter conhecimento. Mas aí a gente também sabe quando uma pessoa trabalha duro por amor a alguém. Então eu me lembro, é um exemplo que eu dei na conferência, e eu me lembro muito bem, lá em São Paulo, eu me lembro muito bem o esforço dos meus pais para me educar. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos, minha mãe faleceu tem 3, 4 anos atrás. Mas eu me lembro porque aconteceu algo muito, assim, vergonhoso de falar. Eu repeti de ano 2 vezes. E minha mãe e meu pai pagando a escola, mas eu não estava nem aí, não. Eu queria curtir a vida, não estudava. Os professores tinham aquelas mesmas frases que eles sempre falam. O menino é inteligente, mas ele precisa se esforçar mais. É verdade. Quando o professor fala isso, é porque talvez eu não era muito inteligente assim, não. Mas para incentivar os pais, para incentivar. Mas aconteceu então que quando eu tinha 14 anos, meu pai faleceu. E foi bem traumático para mim. Eu me lembro quando minha mãe me acordou 2h30 da manhã e fez com que eu fosse até o quarto tentar levantar meu pai. Meu pai era muito largão, fortão, e eu não consegui colocá-lo em pé. Eu era um garoto pequeno, franzino, e foi muito traumático, e eu sofri muito naquela época. Daí depois eu vi minha mãe se esforçando muito. Ela se tornou pensionista, porque meu pai era da polícia. E então ela se tornou pensionista da polícia civil. Então eu comecei a ver o esforço da minha mãe, porque a pensão, o valor que ela recebia não era suficiente muitas vezes. Naquela época, principalmente, em 1986. Nossa, vai muito tempo atrás. Antes da Constituição. Então não era muito suficiente esse valor. E eu via ela se esforçando, costurando. Não, ela é costureira, para poder complementar a renda. Ver o amor dela me constrangeu muito. Eu vi que ela estava trabalhando por mim, trabalhando para que pudesse me educar e pagar uma escola para mim. E isso me constrangeu bastante. Foi então que eu fiz valer a palavra da professora. Não? E eu me tornei o primeiro aluno da classe por causa disso. Mas por quê? Porque eu vi o amor dela. Não era simplesmente um trabalho. Ela não tinha obrigação de fazer isso. Eu poderia ter estudado numa escola mais barata ou numa escola pública, mas ela se esforçou bastante para que eu tivesse uma educação. Não? Hoje eu sou formado, sou advogado, mas quando eu penso nisso, eu penso na minha mãe. Eu penso no esforço dela. O que ela fez por mim. Pensando nesse amor, quando nós vemos amor, nós conseguimos também pensar em Jesus, amém? Amém. O sacrifício dele não foi em vão, amém? Amém. Vamos ver algumas escrituras que nos ajudam a pensar assim. Vamos, Renato. Acompanhem lá. Vamos para João 14, versículo 15. Vamos, Renato. O tema de hoje é trabalho duro sem amor não é trabalho duro, amém? Trabalho duro sem amor não é trabalho duro. Trabalho duro verdadeiro é quando nós colocamos, na ótica de Deus, é quando nós colocamos nosso coração, quando nós amamos as pessoas profundamente, quando nós somos capazes de imitar Jesus, sermos discípulos de Jesus, e imitando Jesus aprendemos o verdadeiro amor, e com esse verdadeiro amor para Deus, nós trabalhamos duro, porque o amor é um trabalho duro sacrificial, amém? E quando pensamos nesse trabalho duro, sacrificial, pensamos em algumas frases de Jesus. João 14, versículo 15. Vamos lá.
Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Primeira coisa, como nós sabemos que amamos a Deus verdadeiramente? Nós não temos dúvida de que Deus nos ama. Ele deu o seu único filho como sacrifício por cada um de nós. A cruz é a prova suficiente de que Deus nos ama. Nós não precisamos mais de nada além da cruz de Cristo para sermos gratos, discípulos de Jesus, cristãos, e para vivermos em comunhão um com o outro. Não precisamos nada além da cruz. A cruz já é suficiente. Nós não precisamos de um bom emprego, não precisamos ter dinheiro, não precisamos ter boa aparência, entre aspas, né? Porque isso é muito relativo. Nós não precisamos ter o que o mundo acha ser importante, mas precisamos apenas de algo que já foi dado, que foi o sacrifício verdadeiro de Jesus, amém? Amém. Esse já é suficiente. E Jesus fala, então qual é a expectativa agora? Uma vez que Deus já provou que nos ama, agora o que nós temos? Nós temos um Deus que quer que nós amemos a Ele também. Mas qual que é o padrão para amarmos a Deus? O padrão para amarmos a Deus, de acordo com Jesus aqui, é obedecer aos mandamentos. E a Bíblia também fala que esses mandamentos não são difíceis de obedecer. É difícil de obedecer quem não ama. Mas para quem ama a Deus, não são difíceis. Obviamente exige entrega, exige sacrifício nosso, exige uma série de coisas, mas se você ama a Deus, e se você se constrange ao ver o que Deus fez por você, eu quis dar aquele primeiro exemplo na pregação da minha mãe, porque me constrangeu muito. Olhar para minha mãe e ver ela lutando, sacrificando muito, com 60 anos de idade, costurando para poder me educar. E quando eu vi aquilo, eu me constrangi, eu falei assim, eu não tenho mais cara de querer viver minha vida, agora eu preciso ser uma pessoa responsável. Da mesma forma, quando nós olhamos para a cruz hoje, amém? Quando vemos as frases de Jesus na cruz, quando vemos todo o sacrifício dele, todo o calvário, quando vemos todos os passos de Jesus, todo o sofrimento, nós não ficamos com cara de pecar. Por quê? Porque nos constrangemos com a cruz de Jesus. Podemos obedecer sim os mandamentos sem amor, como se cumpríssemos regras, daí seríamos legalistas. Mas também podemos obedecer aos mandamentos motivados pela cruz de Jesus. E essa aqui não é uma escritura isolada. Em João 14 aqui, do versículo 21, diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Tem uma coisa interessante aqui nesse versículo. Primeiro fala que é necessário ter os mandamentos e obedecer esses mandamentos. E nós sabemos que Jesus veio resumir todos os mandamentos em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque esses dois mandamentos dados por Jesus, na verdade, são princípios que regeram todos os mandamentos anteriores. E se nós somos para os princípios, nós vamos chegar onde? No amor, irmãos. Isso é incrível, não? Então, pelo que nós temos que ser conhecidos? Pelo amor. E como sabemos que nós amamos? Quando nós nos esforçamos a obedecer aos mandamentos. De que forma nós obedecemos esses mandamentos? Não cumprindo regras, mas olhando para a cruz de Jesus, amém? Amém. 1 João, capítulo 5. Estão comigo, irmãos? Vamos. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Vamos falar sobre o amor hoje, amém? Vamos lá, irmão. Tema muito sugestivo, amor. Versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em
obedecer aos mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são difíceis. Olha que interessante. No que consiste o nosso amor a Deus, a nossa reverência, amém, à palavra de Deus. Agora, uma pergunta que eu faço. Tem como nós obedecermos aos mandamentos sem lermos a Bíblia? Não. Tem como nós obedecermos os mandamentos sem ler a Bíblia e ajudarmos uns aos outros a também lerem a palavra de Deus? Porque nós temos que amar aos outros como nós amamos a nós mesmos. Nós queremos o bem para nós, queremos o bem para as pessoas também. Então nós precisamos também ajudar pessoas a terem esse amor. O amor, ele desperta a verdadeira motivação para obedecermos aos mandamentos, amém? Amém. Então é nisso que consiste o amor a Deus. E esses mandamentos não são pesados. Então eu me lembro, quando eu era bem pequeno, o primeiro trabalho que eu tive quando eu pequeno, uma vez, eu morava no interior de São Paulo, uma cidadezinha pequenininha chamada Socorro. Eu era criança. E uma vez o dono da venda, de uma vendinha que tinha ali, falou: eu vou te dar um doce para você, mas por favor, me ajude a pegar esterco no pasto. Então eu lembro que eu fui motivado pelo doce, não? E eu fui lá, peguei um saco, eu e um colega meu, e juntei bastante esterco. Chegam lá, o dono da venda deu alguns docinhos pra gente, não? Meu pai ficou sabendo disso. E meu pai pensou assim: ah, ok, isso pode dignificar meu filho, amém? Mas foi a única vez que eu fiz isso. Mas eu lembro que eu fui motivado em fazer isso porque eu tinha um interesse por detrás. E sabe de uma coisa, irmãos? Podemos estar aqui na igreja com alguns interesses que não sejam amor. Ah, eu preciso ter amizades verdadeiras. Eu quero ter um grupo com o qual eu consigo me relacionar e isso me ajuda a ficar longe do pecado. Todos esses motivos são válidos. Precisamos disso, mas não pode ser o motivo principal. Eu quero, sabe, um pouquinho ajudar na minha consciência para que eu não passe um domingo sem ir para alguma igreja e aí cumprir meu dever dominical. É importante ter constância. É importante nós estarmos no culto. Porém, a motivação principal para nós agradarmos a Deus é o amor a Ele. Amém? Sem obedecer aos mandamentos, não amamos a Deus. Tem mais uma escritura que fala sobre isso, 2 João. 2 João, versículo 6. 2 João, versículo 6, diz assim: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. Olha, parece uma redundância, não? Olha que interessante. Se eu amo, eu tenho que obedecer aos mandamentos. E obedecer aos mandamentos eu preciso amar, amém? E onde nós então aprendemos o que seria esse amor? Como nós podemos ajudar uns aos outros aqui? Quando nós nos envolvemos com os problemas das outras pessoas. Quando nós nos colocamos à disposição. Quando nós ajudamos alguém com o coração tranquilo, ajudamos essa pessoa a estar mais próxima de Deus. Então, uma das coisas que eu aprendi na conferência lá em São Paulo foi um discipulado direto de Deus, na veia. Pá! Eu estava no convívio do culto e encontrei alguns grandes amigos da região leste lá em São Paulo, que são nós chamamos de remanescentes, não? Então eu fui lá e fui conversar com 3 deles. Desses 3, 2 são os que mais traziam problemas para mim na época. Eu falei em tom de brincadeira, mas tinha um arzinho sério nisso. Eu falei assim: meu, vocês vão trazer mais problema para mim aqui? Eu tô aqui, vamos lá, já tô no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, como foi falado aqui pelo Rafael e pela Cindy, não? Aqui todo mundo quer vir aqui pro Rio de Janeiro, então, vocês vão trazer mais problema para mim? Lembra, eu tô no Rio. E eles só olharam para mim assim, ok, ficou por isso mesmo. Daí começaram a chamar o culto de novo, daí o Raul começou a pregação.
com aquela pregação poderosa, amém? E num dos pontos da pregação do Raul, ele falou assim: se você foge de problemas, você não ama as pessoas. Opa! E ele falou mais: você tem que orar para ter alguns problemas, porque os problemas refletem a bondade de Deus na sua vida, porque Deus quer mudar o seu caráter. Uau! Eu olhei, a primeira coisa que eu pensei foi nos meus amigos. Depois eu fui lá conversar com eles, e falando com eles um pouquinho, um deles, eu perguntei para eles assim: boa pregação, né? Ele olhou para mim e falou: muito boa a pregação, incrível, né, a pregação. E eu pensei em você. Eu falei: é verdade, preciso me arrepender disso, não? Daí eu comecei a refletir um pouco sobre isso. E quando a gente ama, nós temos que nos envolver uns com os outros, nos conectarmos. Essa era a conexão de Jesus. Ele se conectava para ajudar os discípulos a crescerem espiritualmente, e também se conectava porque ele queria resolver os problemas dos discípulos, mas ensinando os discípulos. Ele curava muitas vezes, demonstrava o seu poder, mas ele não curava só para demonstrar que era o Filho de Deus, ainda que ele fazia por isso também. Ele curava porque ele tinha compaixão das pessoas. Ele via nas pessoas aquele sofrimento, aquela dor profunda, sabe? E isso moveu o coração de Jesus a se envolver com as pessoas. Pergunta que eu faço para todos nós aqui: nós estamos aqui hoje para nos envolvermos uns com os outros e ajudarmos uns aos outros? Ou nós estamos aqui hoje simplesmente para defender nossa posição? Por que você está aqui hoje? Você tem interesse profundo de amar? Ou seu interesse é simplesmente causar confusão? E quando nós causamos confusão quando nós não amamos. Não importa. Se nós não amamos, temos interesses dúbios no coração. O que nos rege é amarmos uns aos outros e amarmos a Deus acima de tudo, amém? Amém. Então, eu não sei o nome desse ponto, amém? Você pode colocar o nome que você quiser aí. Mas vamos para uma outra escritura que vai deixar muito claro o que Deus quer e o que é o trabalho que Deus quer para cada um de nós. Vamos para Miqueias 6, Amém. Vamos. versículo 8. Miqueias 6, versículo 8. Diz assim: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém. Às vezes nós entramos numa correria, e numa correria de queremos agradar a Deus a todo custo, mas começamos a fazer coisas. Começamos a nos envolver com as atividades da igreja, começamos a nos envolver com muitas outras atividades, achando que nós estamos agradando a Deus pelo número de coisas que nós fazemos. Então nós vemos o irmão servindo, não? Sendo fiel, chegando no horário, cantando com poder aqui no culto, chegando mais cedo, organizando tudo, organizando as cadeiras. Tudo isso é muito importante. Nós sermos excelentes em tudo aquilo que nós fazemos, deixar isso bem claro. Mas qualquer pessoa pode fazer isso, mesmo não amando a Deus. Por quê? Porque no fundo é uma pessoa que não é fiel aos mandamentos de Deus. Se envolve com impureza sexual, não? Se envolve com mentiras, não é fiel na sua
devoção a Deus em suas orações não é sincero. Muitas vezes não quer se arrepender do egoísmo. Então podemos fazer tudo isso cheios de pecados. O ponto não é ter pecado, o ponto é não queremos nos arrepender do pecado. Pecado todos nós temos. Mas nós não queremos resolver, não queremos nos arrepender daquilo que nós precisamos nos arrepender. Daí o que Deus fala aqui em Miqueias 6? Fala, olha, vocês estão fazendo muitos sacrifícios. Não, vocês estão me honrando com os holocaustos de bezerros. Bezerros novos, bezerros de 1 ano. Achando que isso já vai ser suficiente. Então, aí faz jus o ponto que eu quis falar hoje, amém? Ponto não, o tema da pregação. Trabalho duro sem amor não é trabalho duro. Trabalho duro é lidar com o caráter do ser humano. Com o nosso próprio caráter. Esse é o trabalho duro, difícil. É lidar com o nosso próprio coração. E a Bíblia fala que o nosso coração está doente demais para ser curado. Não podemos seguir o coração. O que o coração quer. Porque muitas vezes o que o coração quer não é o que Deus quer. E podemos nos enganar por causa disso. Então uma verdadeira devoção a Deus é quando nós olhamos para nós mesmos e vemos, uau, o que eu preciso me arrepender? Agora, nós vamos chegar então num ponto em que eu enxergo as coisas no meu coração, eu tenho a opção de me arrepender, ou eu tenho a opção de ser como Caim, ser chamado, perguntado por Deus, Caim, onde está seu irmão? Eu lá sou responsável pelo meu irmão, ou seja, Deus deu oportunidade para ele se arrepender, não? Para ele falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas não, Caim resolveu o lado do orgulho. Então nós enxergamos coisas no coração, entramos numa bifurcação, em que ou ficamos orgulhosos, ou tomamos a decisão de nós nos arrependermos. Aí que está o ponto. Se nós ficamos orgulhosos, se nós não queremos nos arrepender do nosso pecado, nós entramos nessa categoria de pessoas que fazem coisas. Mas quando nós enxergamos o nosso pecado e queremos mudar, nós buscamos ajuda. Um exemplo clássico disso é quando nós tentamos ajudar alguém e essa pessoa fica com raiva de você porque você tocou num ponto muito sensível da vida dela. Talvez um tema sobre perdão, por exemplo. Você precisa perdoar porque Jesus perdoou você. E quando nós chegamos nesse ponto que fala sobre alguma coisa que é sensível, vai despertar o bicho que tem em nós. É verdade. Algumas pessoas vão ficar muito indignadas com você, vão até perseguir por causa disso, porque não querem se arrepender do pecado, não querem deixar a masturbação, não querem deixar a impureza, não querem deixar os vícios, não querem deixar a falta de perdão, não querem deixar as coisas que são incrustadas no caráter, então elas vão fazer de tudo para te perseguir e para ficar com raiva de você, porque não querem mudar. Mas existe a outra categoria de pessoas humildes, ainda que ninguém seja humilde, porque Jesus foi humilde, não, a supremacia da humildade, e pensamos assim, pode ser que tenha alguma coisa errada comigo. Se nós pensamos isso, aventamos a possibilidade de alguma coisa errada ter comigo, já é um grande sinal de cura, amém? Amém, verdade. Foi assim nos meus estudos bíblicos, quando estudaram a Bíblia comigo. Falaram muita coisa e eu fui relatando os meus pecados, não confessando, porque eu não estava motivado com a coisa certa, não. Eu queria só conversar com as pessoas ali. Estava passando por um momento difícil na minha vida. Pessoas com 22 anos também passam momentos difíceis em termos de relacionamento. Eu estava passando por um momento difícil. Não, estava terminando o relacionamento nessa época. E a pessoa falando, até que ela falou assim, sabe uma coisa que eu vejo em você, Renato? Você é um cara muito orgulhoso. Porque eu estou falando as coisas para você, mas eu não vejo que você está dando o coração, você está confessando verdadeiramente, falando sobre Jesus, o que a cruz de Cristo significa para você. Sua motivação está errada. Daí deu um pum na minha cabeça, assim, um sinalzinho, taim. E eu pensei assim, não é que é verdade mesmo? Ainda bem. Eu admiti a possibilidade de talvez eu ser orgulhoso. Mas foi aí que a brechinha que o Espírito Santo entrou na minha vida. E me fez ter consciência das coisas erradas que eu fazia. Foi daí que eu me quebrantei. Quando eu vi meu coração orgulhoso. Talvez nós estamos aí insistentes no pecado, fazendo coisas
erradas, não nos arrependendo. Por quê? Porque não temos a humildade suficiente para pensarmos, talvez eu possa estar errado. Não. As pessoas que mais crescem espiritualmente são aquelas que não se revoltam quando alguém fala uma verdade. Mas são aquelas que se submetem a Deus por causa disso. Então não adiantam os sacrifícios. Não adianta a religiosidade. Não adianta, entre aspas, doutrina certa. O que adianta é a minha humildade diante da cruz de Cristo. Será que somos humildes o suficientes perante a cruz? E para terminar, irmãos, a Bíblia fala, em Efésios 5, do versículo 1 ao 2. Vamos, Renato. Efésios 5, do 1 ao 2. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Olha aqui, a Bíblia fala para nós sermos imitadores de quem? De Deus. É uma coisa fácil? Não é, mas como filhos amados. Não como um exército. Não como uma pessoa que eu preciso ser imitador de Deus, eu sou. Não, não é isso. Mas como filhos amados. Ou seja, por que amados? Porque Deus nos amou por meio da cruz, motivados pela cruz de Jesus. E vivam esse amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Qual é o nosso padrão de amor? É Jesus. Jesus, ele coloca o padrão lá em cima, para não ter desculpa nenhuma. Ele amou até o fim, entregando sua própria vida, sem ter pecado nenhum. Sofreu o quê? Injustiças. E injustiça é uma coisa que ninguém quer sofrer. Quando sofremos algum tipo de injustiça, é a tendência que nós temos de ficarmos revoltados. É aí que nós somos revoltados mesmo. No trânsito, não? Quando batem o carro, quando batemos o carro, queremos discutir ali quem estava com a razão, quem não estava com a razão. Em tudo, não queremos sofrer injustiça em nada na nossa vida. Desde criança somos assim. Isso não é justo, não é certo isso. Temos que dividir. Eu lembro em ocasiões que tinha um amigo meu, que ele pegava, quando ele era criança, ele tinha um irmão, ele pegava uma régua para medir o bolo, o pedaço que ia ser para cada um. Ficou 1 milímetro para cá, você ganhou mais do que eu, porque não queremos, não? Eu lembro que ele falava isso para mim, eu achei muito interessante, muito engraçado na época. E é justamente isso. Não queremos sofrer injustiças. Mas o amor de Jesus foi tão alto que ele sofreu injustiças por amor a nós. Será que nós somos capazes de sofrer injustiças por amor a alguém? Claro. Será que nós somos capazes disso? Irmãos, a ponto não é saber quem está certo. O ponto é saber quem ama mais aos olhos de Deus. Quem está mais próximo ao amor de Jesus, melhor dizendo. Esse é o ponto, certo? Então quero animar cada um de nós, amém? A chegarmos a esse ponto. Eu não quero dar um desafio específico para cada um de vocês. Você sabe qual é o botãozinho que se alguém apertar você vira uma arara. Você sabe qual é esse botãozinho. Você sabe qual que é esse pontinho. Seja vulnerável nisso. Ore a Deus. E abra seu coração a Deus para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém. Muito bom. Obrigada.